Ela vai contar tudo pra gente sobre ansiedade, pânico. Ela é maravilhosa e depois eu vou revelar um segredinho. Isilda, se você já tá ouvindo, não revela o segredinho de como a gente se conhece. Eu vou revelar depois, tá? O café terapêutico desse mês, ele está sendo todo voltado para a saúde mental. Então, todo o café terapêutico que eu estou fazendo desse mês, do mês de setembro, está sendo sobre saúde mental. Porque a nossa saúde mental, se a gente não tá bem com a mente, a gente não vai estar bem no físico, no espiritual e nada. Então, é um trio, né? Eu costumo dizer que é uma tríade, corpo, mente e espírito. E isso a Isilda também vai falar. A gente precisa cuidar disso tudo, principalmente da nossa mente, porque a nossa mente, ela coordena nosso corpo. Vamos lá? Isilda, você tá por aí? Me dá um oi. Tem um botãozinho aí, participar ao vivo. Só me chamar. Dançando contra a ansiedade. A Isilda já tá aqui, já tá me chamando. Já vou começar a nossa live maravilhosa. Dançando contra a ansiedade, né? Redescobrindo a mulher que você é. Vamos lá? Cheguei. Agora sim! Cheguei. Bom dia, Fá. Bom dia. Eu só não... Agora eu tô te vendo. Seja muito bem-vinda, Isilda. Brinde à vida, um brinde a essa terça-feira maravilhosa. Gente, só você para me fazer levantar às 6 horas da manhã. Mas por uma boa causa, né? Você tem muito conteúdo e eu não podia deixar de trazer você aqui nesse Setembro Amarelo, falando de saúde mental. Você é uma pessoa muito especial para mim, mas eu não vou revelar esse segredinho por enquanto. Vamos deixar mais para o fim. Depois vocês vão saber o segredo entre eu e a Isilda. E tem bastante. Eu vou revelar, mas só para quem ficar até o final, né? Muitos anos, né? Muitos anos, né? Muitas confidências, muitas terapias. Muitas terapias. Isilda, muitas terapias e muitas terapias, muitos tarôs e muitos reikis, né? É isso aí. Isilda, seja muito bem-vinda. Gratidão por você estar aqui comigo, aceitar o convite. E eu quero saber, o meu público quer saber, né? Dançando contra a ansiedade. Como que tudo começou? Antes de você falar da ansiedade, eu até queria pegar um gancho, porque a Isilda, ela é corretora de imóveis, ela é terapeuta holística integrativa, ela é mãe, ela é esposa, ela é amiga, é todas as funções que a maioria... E agora eu sou fitness também. E agora é fitness. E agora é fitness também. Antes de você já entrar no tema, eu, aproveitando um pouquinho o gancho, eu queria saber, como de corretora de imóveis, que eu sei que você ainda é, mas como que você despertou para terapia integrativa holística, né? Conta aí um pouquinho pra gente e depois você entra no tema. Aí ia ser o contrário, né? Como de terapia integrativa holística entrou para ser corretora, porque a terapia integrativa ela já está em mim há muitos anos. A corretagem também, mas a princípio a corretagem ela entra como um carro-chefe por causa da parte física, da parte monetária. Quando você trabalha com terapias, quando requer muito estudo, muita entrega, e é amor, é doação, a princípio. E você também precisa entrar no equilíbrio, a gente está aqui para entrar no equilíbrio. Então eu utilizei a corretagem de imóveis como uma alavanca para eu poder ir me capitalizando aos poucos, para eu poder ir me entregando mais para a área holística. Mas no fundo, é a parte integrativa, com essa parte complementar que me move. Com certeza. E assim, gente, olha que interessante, né? A gente entende que para migrar, Mari, seja muito bem-vinda. A Isilda é empreendedora, né? Já há muitos anos. Então, assim, olha que interessante. Muitas pessoas falam assim para mim, Fabi, como eu começo? Então, assim, ela tem lá a parte da corretagem e tá na terapia. Então, às vezes a gente vai ter que conciliar 2 ou 3, às vezes, né? Fazendo uma renda extra, enfim, tudo isso às vezes gera alguns gatilhos, que aí a gente vai começar a entrar no tema, que é dançando contra a ansiedade. Antes disso, eu quero dizer assim, ansiedade é uma resposta natural do corpo, né? Onde a gente percebe uma ameaça, então é um estado de alerta.
Isilda, conta pra gente como que você identificou que era ansiedade, como é que foi, como é que tudo começou aí? Conta aqui pra gente. Eu sou bariatra, eu fiz bariátrica. Então, lá atrás, despertou que quando eu já estava com a cirurgia marcada, já estava com tudo pronto, porque eu tinha ganhado muito peso, eu vi uma moça que havia feito bariátrica e ela me falou assim, na secretaria da faculdade da qual eu fazia, eu não consigo comer carne, eu não consigo beber água, e eu já estava com a cirurgia, eu já tinha construído todo um castelo em cima, e aquilo me deu medo, me deu desespero. Falei, como é que eu vou fazer uma cirurgia, depois eu não vou conseguir comer mais, não vou conseguir... Isso daí deu uma gatilhada. No processo das terapias, porque a gente faz terapia, a terapia faz parte do seu cotidiano. Eu fui redescobrindo coisas, que pessoas são diferentes, que circunstâncias são diferentes, que reações são diferentes, e aí eu fui me acalmando. Mas mesmo assim, dentro desse processo, comecei a ter crises de falta de ar. Eu não conseguia engolir, eu não conseguia respirar. E eu comecei a ficar desesperada, porque eu não tinha ainda ligado isso com a ansiedade. Uhum. Então eu pegava saco de pão, saco de papel e respirava para ver se voltava o ar, e eu entrava num desespero. Quanto maior era o desespero, maior era a crise. Então isso foi o gatilho. Ela não vinha com frequência, eu não conseguia atinar quando dava, quando não dava, o que levava, o que me trazia a ter. E aí, aos poucos, eu fui descobrindo. Até que eu fiz tratamento com o psiquiatra, tomei remédio controlado, tive uma fase. Dentro desse processo, tive o câncer de mama, e aí a psiquiatra, o tratamento me ajudou muito, porque me trouxe eixo, me trouxe equilíbrio. Vocês imaginam, né? Sem eu saber o que estava acontecendo. Havia feito uma bariátrica, tinha emagrecido. Do emagrecimento detectou um câncer de mama. Se eu não estivesse tratando a cabeça, com a emoção toda embolada, eu pirava. Então tudo isso ajudou muito. E sozinha, né, Fabi? Porque naquela época a Milena tinha 15 anos, eu já não estava mais casada, né? Pagando financiamento bancário. Pausa, gente. Milena, para quem não sabe, é a filha dela, tá? Que hoje tem 34 anos. Mas eu vou só te interromper um pouquinho. Olha, gente, que importante isso que a Isilda começou a falar, né? Que ela fez uma bariátrica para emagrecer, e eu conheci a Isilda bem acima do peso, né? E olha que interessante, ela procurou ajuda, ela teve que ir para o psiquiatra. Então, às vezes, a gente desmistificar isso aqui. Tem momentos que a gente vai precisar tomar o remédio por um tempo, às vezes por 3 meses, 6 meses, 1 ano. Mas é tudo um complemento, e ela vai dizer ao longo dessa live que não é só o psiquiatra, porque muitas vezes também, Zilda, você sabe na sua caminhada, e eu aqui na minha como terapeuta, como mentora de mulheres e de muitas pessoas que eu atendo ao longo desses 14 anos, que as pessoas, elas usam também o medicamento como muleta. É importante sim procurar ajuda médica, é importante e fundamental, precisa tomar remédio, mas você não pode usar o remédio como muleta. Então você precisa também ter as outras coisas que ela vai compartilhando aqui na live e sim buscar terapia, porque o terapeuta é um complemento para te ajudar. Mas eu continuo. Nesse equilíbrio eu fiquei com o psiquiatra e com o terapeuta. Eu não fiquei só com o psiquiatra. E tomar remédio para mim nunca foi o meu forte, nunca foi uma coisa que eu quisesse. Mas eu sentia engraçado, porque quando eu tomei o remédio, pelo começo do tratamento, eu comecei a sentir uma paz que eu não sentia há anos, mesmo pós-bariátrica. Aí eu falava, gente, que coisa estranha isso. Foi quando, dentro de mim, essa paz, ela era uma delícia, mas ela me incomodava, porque eu não sentia que ela era uma paz interna. Ela era uma paz que ela estava sendo manipulada. Ela estava surgindo de acordo com recursos e ferramentas. E na época eu já era muito holística, eu já gostava muito, porque eu já estudava, porque antes da bariátrica, antes do câncer, eu tinha engordado muito, perdido a minha mãe, meu casamento tinha acabado, e eu havia ganhado uma agenda de anjos. Então, o que aconteceu? Quando eu vi aquela agenda de anjos, eu me senti extremamente desprotegida, me arrepia de falar.
eu me senti extremamente desprotegida. E eu comecei a me familiarizar com o assunto, comecei a gostar do assunto. E comecei a encontrar nesse princípio a luz do invisível que eu precisava. E aquilo começou também a me ajudar dentro do contexto de remédio. Eu comecei a perceber que eu não precisava só do remédio, eu precisava de luz, eu precisava de fé, eu precisava de foco, eu precisava encontrar outros caminhos. Meu mundo não se limitava naquilo. Entendeu? Olha que foi daí para frente que eu comecei a me conhecer. Comecei a estudar área holística, comecei a estudar muito, me dedicar muito, porque eu senti que o chamado, né? Eu senti que era ali. E daí para frente a coisa foi acontecendo. Eu tenho que cortar, senão eu começo a falar muito. Gente, olha só, olha que importante que ela falou, né? Neila, seja muito bem-vinda, lindona. Vamos te ver por aqui. Olha que importante que ela falou. Ela fez bariátrica, venceu um câncer de mama, procurou psiquiatra, fez terapia, continuou com o processo terapêutico, mas ela sentia também aquele vazio, ela sentia que aquela paz, como ela falou, era uma paz forçada, manipulada. Então, ela precisava buscar algo. E ela viu nos anjos, nessa agenda de anjos, e foi buscar através do autoconhecimento. Então, assim, me corrija se eu estiver errada, Isilda, holística é corpo, mente e espírito, é isso? É uma integração, né? O que é holístico? O holismo quer dizer o todo. A gente não é só a mente, a gente não é só o coração, o sentimento, a gente é o espírito, a gente é a energia. Ótimo, olha só, então olha só, ela foi buscar, ela tinha esse vazio, então ela também foi buscar na espiritualidade. É o que eu sempre trago aqui para todo mundo. Não é só uma coisa, a gente está falando de saúde mental, está trazendo um tema de muita importância, só que assim, é importante cuidar da mente, é fundamental, mas também precisa cuidar o quê? Do espiritual, do corpo, é uma tríade, né? Já tem aqui... Só um detalhe, independente do que você acredita, isso. Existe algo maior, superior, mais preparado. Você pode chamar de Buda, você pode chamar de Deus, você pode chamar de anjo, você pode chamar de orixás, você pode chamar de... o que você quiser, universo, entendeu? Mas tem algo, a gente não pode ter esse vazio, a gente tem que ter alguma coisa que seja super, para te trazer acalento, para te trazer eixo, porque senão você se perde, é muito grande o mundo, você tem muitas opções, então você tem que ter um ponto. Sim, e trazendo para vocês também, olha só que importante, né? É importante saber o sintoma da ansiedade. Eu tô aqui olhando, porque eu coloquei um roteirozinho, porque como é muita informação, aqui a vida como ela é. Eu sempre trago pro meu público, sabe, Zilda? Porque assim, tem gente que tem o teleprompter aqui na frente e tá lendo. Não, eu trago, porque assim, a gente é terapeuta, a gente tem muita informação. Então, até para que a gente tenha... trazer as informações necessárias para vocês, eu coloco aqui um roteirozinho. Então eu vou falar um pouco dos sintomas da ansiedade, e a Isilda também vai complementando, e a gente vai entrar de como ela foi fazendo para vencer, para entender o que estava acontecendo no corpo. O sintoma da ansiedade é coração acelerado, palpitação, respiração curta, o que ela trouxe, a falta de ar, a tensão muscular, dor no corpo. Por quê? Porque a ansiedade, a gente tem irritabilidade, dificuldade de concentração, é uma preocupação excessiva o tempo inteiro. Do sintoma, diarreia. Muita diarreia. Então, assim, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, por isso que eu estou trazendo aqui, depois quando ficar, eu vou trazer aqui também na legenda. A gente precisa entender de uma vez por todo que o corpo fala o que a alma silencia. O corpo fala o que a boca tá calando. E diz pra gente, Zilda, aí nessa busca de autoconhecimento, de anjos, de espiritualidade, o que mais você foi buscar para entender o que estava acontecendo? Antes de te responder, o corpo fala o que a alma tá calando. A dança expressa o corpo, o que a mente está calando. Então, quando você dança, você consegue passar pro teu corpo aquilo que a tua mente cala, aquilo que teus pensamentos se atrapalham. Você consegue organizar as ideias a partir do momento que você está dançando, por conta da leveza,
do equilíbrio, da entrega. Então, a dança é extremamente terapêutica. Eu aconselho, tanto que eu fiz online uma pós-graduação em dança-terapia, para poder entender isso. Como é que a dança, a música consegue se manifestar dentro do seu corpo? Sim. A pergunta foi? Repete, por favor. Sem problema. Olha que interessante também essa questão da dança. Ela vai entrar depois mais um pouquinho. A dança ela é terapêutica, né? Ela não é terapia. Tem muita coisa que não é terapia, mas é terapêutico e é um complemento para que a gente passe por alguns processos e algumas situações. Através do autoconhecimento, dos anjos, da espiritualidade que você foi buscando, como é que você foi identificando no seu corpo e como é que você foi vencendo? O que você foi buscando mais para ir entendendo e vencendo essa ansiedade, o pânico também? Desde a época, né, que foi lá atrás, em 2007, em 2008, que eu tive a primeira crise de falta de ar, depois eu fiz a bariátrica, daquela época para cá, eu fiz o tratamento, comecei a buscar minha espiritualidade e eu fui desmamando. Por conta própria, eu cheguei para a psiquiatra e falei, eu não quero mais tomar remédio. Me ajuda, como é que eu faço? Aí ela me explicou o que era desmamar. Eu comecei, quando eu percebi que eu já não tomava mais remédio, mas eu precisava do comprimido na minha bolsa, onde quer que eu ia como amuleto, eu falei, não quero mais o comprimido, já passou. Entendeu? Eu fumava. Com os anjos, eu parei de fumar. Não foi a promessa, não foram os anjos. Foi a necessidade da entrega, da conexão. E o cigarro atrapalhava muito. Eu, estudando, eu via que a energia do cigarro atraía outras consciências, e não a consciência angelical. Então, eu também, para a minha comunicação ser mais expressiva e mais direta, eu decidi parar de fumar. Um vício de mais de 20 anos. Parei de fumar. Peraí, eu preciso te interromper. Você o quê? Você decidiu? Eu decidi. Olha aí, gente. Eu queria uma limpeza interna. Eu não queria influência. Como eu estava estudando a parte holística, a parte espiritual, eu queria uma parte limpa. Eu queria uma nova Isilda. Eu decidi isso. Olha só o que ela está falando, ela decidiu, gente. Olha o poder de uma decisão. Cheguei para a psiquiatra e falei para ela. Inclusive a psiquiatra, ela também gostava de anjos. Ela que também me deu suporte com algumas leituras e tudo mais. Então ela me ajudou muito. As pessoas veem as pessoas certas no momento certo. Sim. E eu falei para ela, eu não quero mais tomar remédio. Eu quero... Aí ela pegou, foi me ensinando a desmamar e tal, e eu continuei a parte holística. Aí eu lendo sobre consciências, sobre energia, sobre coisas. Anjo não escuta a tua voz. Anjo, ele não entende o que você está falando. Ele pega a tua frequência, a tua vibração. Resumo, como é que eu ia poder ter uma frequência boa se eu estava com uma camada cinza da nicotina do cigarro? Eu estava me suicidando. Eu falei, eu não posso fazer isso. Eu quero uma liberdade. Eu quero ter conexão. Eu decidi literalmente parar de fumar. Eu peguei o meu maço de cigarro, o isqueiro, e fora. E nunca mais coloquei um cigarro na boca. Quantos anos mais ou menos? Isso foi em 2000, talvez em 2000... Não, foi em 2009, mas 2008, 2007, por aí. Há mais de 10 anos, gente. Olha o que é o poder de uma mais. A gente está em 25. Ou seja, ela tem dois ganchos aqui que eu preciso dizer que ela trouxe e o quanto é importante pra gente. Primeiro, ela estudou. Eu canso de falar aqui pra minha audiência, para as minhas mentoradas, para os meus pacientes. Autoconhecimento é conhecimento de si. Você precisa estudar. Assim, quando você vai fazer uma planilha e não conhece, vai fazer um curso de Excel, vai fazer um bolo, não sabe a receita e procura na internet, o que ela está trazendo? Eu estudei, eu estava indo atrás da parte holística e depois eu estava pedindo ajuda. Terapia. E depois ela foi o quê? Ela tomou uma decisão. Então, olha o poder que tem quando a gente quer. Continua. E aí você... Depois de fazer essa camada limpa aí, o que mais você continuou fazendo? Fiz essa limpa, fiz a cirurgia, fiz o tratamento, tudo mais. Desmamei e toquei a vida.
Só que, assim, a ansiedade, o pânico, é uma característica. Ela não é só uma doença. Tem pessoas que têm pouquinho de ansiedade, tem pessoas que têm monte, tem pessoas que têm gatilho para estourar a ansiedade. A ansiedade, ela é... Eu digo para vocês o seguinte, ela foi o meu ponto de partida para eu me conhecer melhor. Ela foi já foi uma virada de chave na minha vida. O pânico e tudo mais. Mas eu convivia, e depois que eu fiz a bariátrica e tudo mais, você tem dumping. Eu nasci com talassemia. Talassemia é uma deficiência nas hemácias. Consequentemente, eu tenho uma anemia. Eu trato isso. Aí eu comecei a tentar entender o porquê que eu tenho anemia, por que eu nasci com isso. Aí você começa, quando você vira holística, aí você começa a encontrar estudo para tudo. Você começa a tentar entender tudo. E aí, eu comecei nesse estudo eu comecei a ter crises, mas eu não identificava que era ansiedade. Eu tinha, às vezes, suor, do nada, a mão. Eu tinha, às vezes, uma queda de pressão. Eu achava que era da anemia. Eu achava, de repente, que era da menopausa. Eu tinha algumas crises que não eram muito fortes, mas eu não identificava que aquilo era ansiedade. Eu fui identificar que era ansiedade pós-pandemia, porque foi a explosão na pandemia. Eu trabalhava numa equipe, eu tinha amigos, colegas corretores, e esses colegas corretores que tinham convívio comigo faleceram. Aí bateu o medo de morrer. Aí começaram a vir pensamentos intrusos. Qualquer coisa. Ai, é a pandemia. Ai, é falta de ar. Ai, eu tô com Covid. Ai, eu tive esse processo. Eu senti isso. E isso engatilhou novas crises de ansiedade. Foi quando eu falei, gente, eu não vou voltar pro remédio. Eu sou terapeuta, eu já estudei cromoterapia, eu estudo anjos, eu estudo cristais. Espera um pouquinho, Zilda. Vamos fazer diferente, vamos descobrir. Aí eu comecei a procurar ajuda com pessoas que sofriam essas crises, o que elas faziam. A minha terapeuta falava para mim alguns treinamentos, algumas coisas que eu devia fazer. Eu comecei a me posicionar, passei a caminhar na praia, a fazer hidroginástica, a fazer alongamento, fora as minhas terapias de limpezas de memória, com Ho'oponopono e com comandos mentais. Comecei a ressignificar certas coisas. E aí eu comecei a perceber que eu podia lidar com isso. No começo foi muito difícil. Hoje, com todo esse conhecimento, com todas as técnicas, eu ainda tenho crise. Só que ela chega e ela vai embora, ela já não entra. Ela bate na porta só. Entendeu? Passei a tomar alguns florais, entrei também com alguns florais, fui para a homeopatia, fiz 1 ano de tratamento com homeopatia também, pingava óleos essenciais na fronha, cheirava óleos essenciais, passei com muita dor no peito, você me acompanhou, eu achava que eu ia infartar, eu passei com muitas dores no peito, fui fazer todo o tratamento cardiológico, com uma falta de ar, fui correr atrás de um pneumonologista, fui ver como é que estava meu pulmão. Comecei não só a parte holística, não só a terapia, mas eu também fui correr atrás da parte física, para poder ter certeza de como é que eu ia caminhar nesse que não era nada físico, né? Porque a gente precisa fazer esse alerta. Não é porque eu sou terapeuta, Isilda também, holística, e porque a gente cuida da saúde mental, que a gente não tem que ir no médico. Claro, tá no físico, vai no médico. Mas eu preciso deixar uma coisa para vocês. Tudo que a gente não nasceu com, a gente adquiriu. E se a gente adquiriu, a gente sim pode mudar. Que nem a Isilda falou, e depois ela vai trazer pra gente. Eu quero que você traga pra gente um comando. O que é comando mental? Comandos mentais. São ordens internas. Então, que a gente dá pra gente mesmo. Só que muitas vezes, eu vou trazer aqui um emotion que eu gosto muito. Muitas vezes a gente traz comandos mentais, aqui ó, sacolinhas de bostas que a gente carrega por anos. O que são esses comandos mentais? Homem não chora, não posso confiar em ninguém.
Se eu descansar... Comandos mentais negativos, né? Esses são negativos. Por isso que a gente carrega a sacolinha de bosta. Então, eu preciso controlar tudo. Então, esses comandos mentais foram coisas que a gente ouviu lá na infância. Então, conforme a gente vai tendo autoconhecimento, como a Isilda falou, e estudando, procurando formas da gente lidar com a ansiedade, com coisas que acontecem com a gente, que a gente já foi no médico, já procurou, e mesmo assim a gente insiste em passar por cima da saúde mental. Por que eu falo isso, Isilda? Vou até fazer um parênteses. Eu tenho amigos, eu tenho famílias, como todo mundo. Tenho vizinhos que compram bolsa, viajam, e nada contra comprar bolsa, viajar, sapato, mulheres em si, que eu tô falando mais pro público feminino, mas não investe em autoconhecimento, não busca uma terapia, não busca, para quem gosta, né, esse termo da espiritualidade, buscar a parte espiritual, não busca. Busca uma formulazinha mágica, então fica de muleta o remédio. Não, então a coisa é meio compulsiva, né? A pessoa entra numa acomodação, ela acha que aquilo deu certo, é só aquilo que tem. Mas ela não sabe o efeito colateral daquilo. Exatamente. Tudo tem. A vida é assim. A vida é equilíbrio. Exatamente. E é o que a Isilda falou. Olha só, ela foi buscar no psiquiatra, ela fez terapia, ela foi buscar nos anjos, ela foi buscar... Eu não fiz terapia, eu faço terapia. Faz terapia, foi buscar na terapia holística, né? Todos os estudos aí que ela tem. Então, olha só, ela caminhou na praia, ela vai falar mais, ela faz esses comandos mentais, faz a outra coisa lá do banho, você vai falar. Então, olha só, tem bastante coisa que não precisa uma pós-graduação em Harvard e nem precisa de dinheiro, ser nenhuma milionária. Coisa simples, o básico que muita gente não faz. Conta aqui pra gente, Isilda, a questão do banho, que eu quero saber que tem um segredinho que você faz, e pra você entrar na dança. Tá, eu vou só falar em relação ao comando mental que você falou, né? Os meus comandos mentais, eles se iniciaram a partir do Ho'oponopono. Eu percebi, estudando o Ho'oponopono, que ele exerce um efeito dentro de você. Ele não é espiritual, mas ele exerce um efeito de limpezas de memórias, de limpeza desse saquinho que você falou, de limpeza dessas coisas. Por quê? Porque às vezes não é teu, às vezes você só aprendeu, às vezes você passou por um perrengue muito grande na vida e você ganhou aquilo como armadura, defesa. Eu era muito mais pesada, eu fiz bariátrica para emagrecer, porque na época que eu ganhei peso, eu cuidava da minha mãe, que tinha tido derrame, eu estava com um casamento falido, eu tinha uma filha pequenininha, eu não tinha emprego. Então, o que eu fiz? Eu comecei a me virar nos 30 e comecei a comer tudo aquilo que eu sofria. Comer as emoções. Eu comecei a comer. E aí, com os meus estudos, eu falo as coisas, é interessante, né? Eu fico arrepiada, porque eu sei que eu estou falando uma coisa que é muito profunda. E é uma intimidade até. Mas eu acho que isso ajuda outras pessoas. Algumas pessoas vão se identificar com isso. Sim. De um outro cenário, mas vão se identificar. Então, quando eu comecei a fazer os meus tratamentos de comando mental, eu comecei, a primeira instância, a saber que eu tinha a cura dentro de mim. A cura era minha. Eu tenho um Espírito Santo, uma divindade dentro de mim. Eu fui formada assim, a Fabiana foi formada assim, quem tiver assistido, todo mundo foi formado assim. A gente tem uma cura dentro da gente. Só que ela está adormecida. Então, o que a gente tem que fazer? Ativar. Ativar a sua cura interior. Por quê? Porque se você não tem condições de se autocurar, você vai ter insights do caminho que você tem que seguir, das ideias que você tem que compartilhar, com as pessoas que você tem que consultar, as ferramentas. Vai ter um caminho, vai ter uma abertura. E como eu comi muito essas emoções, fiz a bariátrica, cortei um pedaço do intestino, emendei no estômago, emagreci 50 quilos. 50 quilos, eu pesava 115 quilos, eu fui para 55 quilos. Chegou uma hora que eu olhava no espelho e falava, gente, eu pareço doente, eu só tenho gengiva e nariz, eu não tenho mais nada, sumiu. Também não estava feliz.
engordei, recuperei. Deixa eu te fazer uma pausa aqui, rapidinho. Olha que importante, gente. Para todo mundo que está aqui no ao vivo com a gente e depois que vai assistir no gravado, e eu peço para você compartilhar essa live com o maior número de pessoas, porque olha o que ela está falando. Ela emagreceu 50 quilos e ela se olhava no espelho e não se reconhecia. Para você ver que não é só emagrecer, olha onde você tem que tratar. Então, ela é a prova viva do que eu venho falando e de que todo mundo que trabalha com emagrecimento, que come as sacolinhas de bosta, se não tratar o mental e o emocional, não adianta, porque tá aqui dentro. Continua. Eu olhava para mim, eu não me identificava. Hoje, eu comentei isso com você, eu mostrei fotos para você de 2004 e tudo mais. Eu não sou aquela pessoa, eu não sou mais aquela pessoa, eu não sou, entendeu? É como se fosse uma outra vida. Uma outra vida. Bom, o que eu fiz? Eu comecei a perceber que como a cura estava em mim, eu decidi ativar essa cura, passei para os comandos mentais. Então, o que eu faço? A mente da gente, ela mente. Por isso que ela chama mente. A mente mente. Ela cria certas coisas que você se torna escrava delas, que você se torna submissa a elas. Você acredita tanto, a ansiedade é uma. Você acredita numa coisa que não existia ainda, mas você já construiu. Você já olhou lá na frente, você já viu aquilo lá na frente, e aquilo na realidade não é real, não existe. Adendo, respiração. Respiração te traz de volta. Quando você está achando lá, você está lá na frente, se traz. Respiração te coloca no momento presente. É uma dica, assim, primordial, tá? E aí eu comecei a fazer os comandos mentais partindo dessa premissa. Eu sou a cura que se manifesta em mim. Eu sou a cura que se manifesta em mim. Isso é fala, tá, gente? Repetindo. Eu sou a cura que se manifesta em mim. Aí eu ia pensando. Eu ia falando, gente, se a minha célula está assim, se eu estou com esse acúmulo de peso, depois da bariátrica, recuperei, não recuperei tudo, óbvio, mas engordei de novo, entrei de novo na crise de ansiedade, falei, bom, parte de mim está aqui dentro da gordura visceral e da gordura subcutânea. Então nós vamos limpar, nós vamos apagar essas memórias. Nós vamos apagar essa tristeza, nós vamos apagar essa gordura. Porque essa gordura nada mais é do que uma defesa materializada de um sentimento frustrado. Uma emoção recalcada, uma emoção mal formatada. Rejeição, ciúme, crítica, escassez, uma série de coisas. Você vai materializando e teu corpo vai absorvendo. Meu ponto, minha formatação, minha estrutura foi para o peso. Foi acumulando gordura em determinadas partes do meu corpo. E aí, entra o banho. Eu imagino que eu estou como se fosse um detergente tirando a gordura de um prato gorduroso, de uma panela gordurosa. Eu imagino que eu estou diluindo e dissolvendo essa gordura depositada através da vibração do magnetismo da água. Primeiro eu abençoo a minha água do chuveiro. É engraçado, né, gente? Mas eu faço oração dentro do chuveiro tomando banho. Começando com gratidão da água que está caindo, do aconchego, imaginando que ela está magnetizada e medicada, e ela vai limpando não só a parte física do corpo, mas limpando as memórias doentes. Aquilo que eu construí para mim mesma por falta de conhecimento, por falta de estudo, por desespero, por carência. E aí eu fui limpando. Então, o meu banho entra com essa, costumo chamar de banhoterapia, né? Eu uso os comandos mentais no banho, limpando, por exemplo, a gordura. A dor no peito. Eu imagino que eu tenha alguma dor incrustada. E aí, o que eu faço? Eu arranco ela e lavo na água. Eu tiro essa dor. Eu sou cura que se manifesta em mim, hoje, agora e sempre. Eu sou cura que se manifesta em mim. Então, isso tudo foi me ajudando. Inclusive, a Fabiana até brincou, falou, pô, tu emagreceu pra caramba, né? Aí tu fez regime? Eu falei, não, eu só tô tratando a ansiedade fazendo os meus comandos mentais no chuveiro. E aí, pausa, né? Olha que interessante que ela falou. Ela faz comandos mentais. Eu sou a cura que se manifesta em mim.
Eu sou a cura cura. que se manifesta em mim. Isso é um comando mental. Os comandos mentais, eles existem tanto os negativos, que são as sacolinhas de bostas que eu falei pra você, que nos adoecem, que geram ansiedade, autocobrança e culpa, tanto os comandos mentais positivos, que nos traz a cura, o amor. E tem um livro que eu não posso deixar de falar, eu adoro ela, né? Que é, olha só, a Isilda tá falando que ela é a cura que se manifesta em mim. Ela fala tudo isso sobre o que ela foi trazendo para a autorresponsabilidade, através do estudo do autoconhecimento e da espiritualidade. E do acolhimento também terapêutico, porque muita coisa que eu estou falando aqui, de conversar na terapia que veio o insight, que veio a resposta. Porque a terapia tem essa função, né? Você solta para poder falar para dentro de você, né? Isso. A terapia, ela tem essa função de acolher o paciente, deixar o paciente falar, e a gente faz algumas intervenções para que ele analise esse cenário do que ele está vivendo, caótico ou traumático, e elaborar cada situação. E aí, falando do livro, olha só, olha o nome do livro, Você Pode Curar Sua Vida. Quem? Você, como a Isilda falou. Esse livro é da Louise Hay. E uma das coisas que ela usa é justamente o que a Isilda acabou de falar. Comandos mentais, técnica do espelho e várias outras técnicas. Que são o quê? De autoconhecimento. Por isso que é tão importante a gente estudar, a gente fazer terapia, a gente assistir podcast, a gente ler livros. Contemplar a natureza, porque a gente faz parte desse contexto. Exatamente. A gente então, é 70% água. Olha que interessante, né? Quando a gente é formado, não é isso? A gente é formado de cálcio, potássio, magnésio, zinco, todos os elementos da natureza. A gente tem 70% de água, então a gente tem que contemplar a natureza porque ela é nossa extensão. Aliás, nós somos extensão dela. Uhum. Então, olha que interessante, né? Ela falou da caminhada da praia, ela falou de comandos mentais, ela falou do banho-terapia, ela falou da espiritualidade em relação aos anjos, do que ela acredita, porque cada um vai acreditar de uma forma e tá tudo bem, né? Uns vão buscar o anjo, outros vão buscar só o universo, outros vão buscar JC, outros vão buscar café com Deus Pai, cada um vai buscar uma coisa. Mas ela encontrou nos anjos, em toda a espiritualidade, que ela é uma pessoa muito espiritualizada, essa questão também da cura. E agora vamos entrar pra gente já caminhando pro fim. Eu fui olhar e falei, gente, tem papo. Como que a dança entrou aí? Né? Que a gente vai dançar contra a ansiedade, então como que a dança entrou? Eu sempre gostei de dançar. Fabiana sabe disso, eu sempre fui uma pessoa que gorda, magra ou médio, antes da bariátrica, antes, né, da operação ou depois, eu sempre gostei de dançar. Eu vim de família que dança. Meu pai e minha mãe se conheceram dançando, então eu trago isso no DNA. Mas eu senti que ainda estava faltando, não é que ainda estava faltando, mas que eu podia fazer mais. Não é que estava faltando, o que já estava acontecendo na minha vida já era bom, já era o suficiente, já estava ajudando, já repercutia. Mas eu precisava de mais. Aí eu fazendo alongamento, terminou minha aula de alongamento, começou uma aula de dança passinho, eu sentei e olhei aquela dança e falei, eu quero isso para mim. Eu gostei disso. E fui, me matriculei, esperei a vaga, me matriculei e dali passei a dançar passinho. Com a ancestralidade, com a feminilidade, etc., eu queria a dança do ventre. Ainda vou fazer dança do ventre, está dentro do meu programa. Mas eu não tinha conseguido ainda a vaga e o horário, conjuminado o horário. O passinho dava certo, porque era logo depois do alongamento. Então eu consegui, além de tudo, conciliar tempo e local, né, espaço. Comecei a fazer passinho. Já me destaquei logo de cara. Primeiro porque eu sou super bem-humorada, brincalhona, acolhedora, então eu já beijo todo mundo, abraço todo mundo, já virei amiga de todo mundo. E segundo, que a música, ela começou a entrar em mim de uma maneira que me trazia alegria. Eu ficava feliz. Eu não entendia, eu não tinha um motivo. Eu tinha acabado de brigar com Deus, porque alguma coisa tinha acontecido. Eu falava, caramba, você não tem calculadora? Eu brigo com Deus, eu converso com Deus, eu volto. E de repente eu fui dançar e eu me vi solta, suando, dançando. Então eu falei, gente, é terapêutico isso. E aí eu comecei a me entregar. Aí eu percebi que dentro da dança eu alcançava equilíbrio,
não só emocional, físico. Eu conseguia aguçar minha memória, porque eu precisava decorar os passos. Eu consegui me sociabilizar, né? Me socializar com as pessoas. E como eu sou terapeuta, como eu gosto dessa área holística, eu integrei ela na área holística. Então, cada vez que eu danço, eu equilibro os meus chakras. Eu percebo qual é o chakra que está mais desalinhado, porque nós temos principais 7 chakras, e dentre eles a gente tem o da base da terra. Os chakras. A gente tem o da base, o da terra, aquele que faz conexão com a vida terrena. Começa por ali, pela sola dos pés, ali para entrar pela coluna vertebral e chegar até o cosmos. Então eu comecei a equilibrar meus chakras. Eu comecei a perceber que eu conseguia ser sensual sem ser vulgar. Sabe, dançar, requebrar. Eu comecei a me sentir... A minha filha costuma dizer que eu incorporo uma entidade quando eu estou dançando. Não é? Pausa! Olha só, ela encontrou equilíbrio, ela encontrou um monte de coisas, porque a dança é terapêutica, a dança provoca endorfina, serotonina, dopamina. Ela também libera o quê? Ela aumenta a autoestima e a autoconfiança, porque trabalha a energia feminina. E eu posso dizer uma coisa, tem muitas mulheres que têm vergonha de falar, mas eu sei que ela não tem vergonha e ela vai falar. Quantos anos você tem, Zilda? Eu tenho 59. Vai fazer? Vergonha mesmo, eu adoro a imagem que eu vejo, adoro ver os cabelinhos. Então, ó, ela tem 59, tá beirando o 60 que ela faz em dezembro. Olha quanta coisa ela se reconectou com ela mesmo. Após os 45, 40 a mais, como tá todo mundo... Foi a pandemia. A pandemia foi que ano? Foi 2019, 2020? Então, de 5 anos para cá, ela fala, eu não conheço mais aquela Isilda, não consigo ver mais aquela Isilda, não é? Primeira vez que ela me viu de shortinho de ginástica, de tênis e camiseta, uma Isilda que nem na praia ia. Não ia mesmo, gente. Agora eu vou revelar um pouquinho do segredo. A Isilda, eu conheço ela há 26 anos. E o apelido carinhosamente... Você fez conta? Fiz. 26 anos. A Milena tinha 8 anos. A Milena tá com 34. Então a Milena é a filha dela, que eu falo... Ia fazer 8 anos que eu ia pro Rio de Janeiro, que a gente vai assistir Roberto Carlos. A Milena é a filha dela, que eu chamo carinhosamente de irmã do coração. E a Isilda é a Zi. Pra mim ela é a Zi, que eu chamo carinhosamente. E que eu chamo de Mames. Por quê? Porque a gente, né, ela foi minha professora de DOS, que eu precisava aprender computador. Comecei minha área autônoma trabalhando como professora de informática. Como professora de informática, a gente se conheceu e nunca mais se largou. Né? Eu, no começo... Não, ela não me largou mais, vocês não estão entendendo. Eu não larguei mais. Então tem esse carinho, essa amizade, esse amor, como se fosse mesmo uma mãe. Ela cuidou de mim quando eu estava com câncer. Foi todo mundo, né, que sabe, eu fiquei na casa da minha amiga cuidou de mim, então hoje vocês vão saber. A minha amiga que cuida de mim, que cuidou de mim, a minha amiga que eu tô sempre em Santos. Que tem um quartinho, né, em casa. Tem um quarto de hóspedes que eu atendo quando eu vou para Santos, é ela, Isilda. Zi. A Zi. Conta uma coisa, dá tempo de eu contar rapidinho uma coisa? Dá tempo? Dá. Eu também sou muito antenada com insights de sonhos, né? Muitas vezes eu busco respostas e eu tenho respostas em sonhos. E uma vez eu sonhei, eu preciso contar, porque isso foi uma projeção, só pode ser. Uma vez eu sonhei que eu estava num local e eu olhava de longe um prédio com várias janelas apagadas, a luz apagada e uma luz acesa. E eu pensava, do lugar que eu estava, eu tenho que buscar minha filha lá naquela janela, lá naquele lugar, naquele prédio. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu imaginava, no meu sonho eu falava minha filha, eu imaginava a Milena, minha filha, porque eu acho que é aquela mistura do consciente com o inconsciente, né? Minha filha no sonho era minha filha Milena. Dentro daquele local tinha uma menininha, de covinha, de dentão, olhinho meio puxado, cabelo lisinho, chegou para mim e veio, e me abraçou, e pediu socorro, pediu ajuda. Eu olhei para aquela menininha, eu acolhi aquela menininha no colo e ela me levou para um lugar como se fosse um quartinho de injeção, de medicamento, de inalação, de alguma clínica, de alguma farmácia, hospital. E lá tinha um ralo e tinha algumas baratas mortas. E a criança me mostrava que tinha medo daquelas baratas.
Aí, eu peguei aquela criança, acolhi, eu fiquei meio confusa, que eu falei, minha filha não tá aqui, a Milena, né, não tá aqui, tá essa garota. Eu peguei a garota e tirei ela daquele lugar e trouxe ela, e acordei. Aí eu e Fabiana, cheguei para Fabiana e falei, Fabi, eu tive um sonho meio maluco, aconteceu isso. O que você acha que não sei o quê? Aí ela pegou a foto dela, quando ela era criancinha, falou, a menininha que você tá falando era essa? Eu falei, puta merda, era essa. Era ela. Eu sonhei com a Fabiana, pequenininha, em outra circunstância, numa outra dimensão, numa outra vibe, não sei, e acolhi. Então eu falei, Fabiana, tu deve ter sido minha filha em alguma vida, por isso que a gente tem essa conexão. O mistério foi desvendado, alguma coisa deve ter. Não faz sentido eu sonhar com isso. Era a minha filha, eu pego você, pequenininha, num outro lugar, acolho. Você não estava no meu ambiente, você estava longe, eu fui buscar. E detalhe, né? Ela nunca tinha visto essa foto nunca. Com 4 anos e meio. E aí, assim, o nosso elo é muito grande. Então, eu quis trazê-la aqui, eu fiz questão de trazê-la aqui na questão de Setembro Amarelo, falar de saúde mental, falar de ansiedade, porque eu conheço ela há 26 anos, eu vi toda a transformação dela, o quanto ela venceu quando ela estava sobrepeso, o quanto eu brigava com ela para caminhar na praia, fazer alguma coisa e ela não fazia. Então hoje, vê, ela 59 caminhando para os 60, que ela faz 7 de dezembro, uma mulher que dança, e olha, gente, eu fui fazer ela de dança, não aguentei, perdi o fôlego, tá? Ela foi fazer zumba comigo. Eu perdi o fôlego, tá? Ela dança, ela se alonga, ela faz musculação, e detalhe, tudo no Sesc, ela caminha na praia, ela faz esses comandos mentais no banho. O investimento é em mim, não nos locais. Eu faço na Arbora, eu faço no Canal 6, eu pago R$50 por ano. Então, ela está em Santos, mas, Isilda, eu quero já para a gente caminhar para o fim, deixar as mensagens finais. Para quem não tem a praia, né? Qual que é o recado que você dá para a natureza? Como é que essa pessoa pode ir se ela não está na praia? Gente, é contemplar. Contemplação. Contempla uma flor, contempla uma borboleta, contempla uma abelha. Caminhar, né? Caminhar no parque. Caminha num parque na grama, fica descalço. Procura o sol, tira o óculos de sol, fica 3 minutinhos olhando para o sol, contempla o céu azul. A gente precisa dessa conexão. Essa conexão, ela é pura energia, ela te revitaliza, ela te traz saúde, não só mental, ela te traz a saúde física, ela te deixa leve. Contemplação. Eu caminho na praia, faço minhas orações. Se eu não posso caminhar pisando na areia, na água, eu ponho o meu tênis, vou para a calçada, mas eu olho para o mar, eu converso. Eu acho que faz... E outra coisa, converse consigo próprio. Porque às vezes a gente tem que sair do cenário. A coisa está acontecendo, faz de conta que você é um personagem e sai do cenário e olha aquilo do lado de fora. Vê se aquilo faz parte de você mesmo, se é seu ou se você está catando para você. Esse é o recado principal. Então, né? assim, ó, ela falou sobre a caminhada, ela falou sobre comandos mentais, né? Repete o comando, eu sou... O comando que eu utilizo e que eu aconselho as pessoas a usarem, primeiro é entender que ela por si, ela é a cura, ela tem a cura, que é estar adormecida de autoconhecimento ou por falta de crença, não sei, mas ela pode estar escondida, adormecida. Quando você se conscientiza que você é responsável por você e que você pode ter a cura e manifestação, mesmo atingindo o corpo, porque muitas vezes ela só é emocional, ela só é psicossomática, como a ansiedade. Eu tinha dores no peito, dormência no braço, derretimento no rosto, e eu não tinha nada disso. Minha pressão estava boa, meu batimento cardíaco estava bom, entendeu? Então ela pode ser nesse sentido. Então você tem a cura. Eu sou... Conscientiza da cura e fala para você mesmo. Eu sou a cura que se manifesta hoje, agora e sempre. Eu sou a cura que se manifesta hoje, agora e sempre. Está feito. Eu complemento. Eu sou a cura que se manifesta em mim. Eu sou a cura que se manifesta em mim. Aí eu penso naquilo que eu quero curar. Que se manifesta em mim hoje, agora e sempre. Você vai trazendo isso para o futuro.
Então, olha só que importante. Ela falou de comandos mentais, já deixou a dica aqui para vocês. Ela falou sobre caminhada na praia para quem tem a praia, para quem não tem, andar no parque, contemplar a natureza, contemplar a flor, contemplar o belo. Augusto Cury já fala sobre isso. Eu fiz um curso com ele sobre gestão das emoções, onde ele fala, todas as lives que ele faz, todos os vídeos ele fala contemplar o belo, porque gratidão, essa coisa de contemplação, ela traz essa dopamina, essa serotonina, ocitocina. Ela falou da questão da espiritualidade, de você buscar, porque nós somos corpo, mente e espírito. Ela falou da questão, quando estava no ápice, de buscar acompanhamento psiquiátrico. Ela falou da importância da terapia, que eu trago muito isso daqui, os insights que ela teve através da terapia e pôde aplicar na vida dela. Ela falou da dança, então assim, ela faz a dança, né? Estudar muito. Estudo, do autoconhecer, do estudo, da dança. Então assim, tudo isso que ela falou aqui, você não precisa ter muito dinheiro, você não precisa de nenhuma pós-graduação, é tudo muito básico, muito simples, para que você possa fazer. Então, é gente como a gente, a vida como ela é, acontecendo. Isilda, eu só tenho que te agradecer. Isilda não, Zi, né? Porque para mim é Zi. Mas eu quero que você deixe uma mensagem aqui. Se essa mensagem pode ecoar o universo inteiro, qual que é a mensagem final que você deixaria para todo mundo? Quando a gente se sente quebrada, não adianta juntar os caquinhos, porque muitas vezes a gente não vai pôr peça junto com peça. A gente tem que pedir ajuda. A gente tem que ter decisão de consertar. Não adianta você fazer por alto. Então a minha mensagem é essa. Se você se sentir em qualquer instância da tua vida quebrada, não cola. Vai buscar ajuda. Por quê? Porque quando você busca ajuda, quando você busca ferramentas, você busca terapias, você vai conseguir encontrar as peças, colar as peças, mas antes de colar as peças, honrar cada cicatriz. Você já não vai mais trazer aquilo como peso, você já vai trazer aquilo como lição, com gratidão. Então, procure ajuda. Não fica parado, sofrendo, tentando emendar peça por peça ou achar resposta, dar nome aos bois. Vai buscar ajuda, vai estudar, vai se conhecer. É isso. Muito bom. Ou seja, ela bate na tecla do que eu sempre falo aqui de buscar ajuda terapêutica, através também da leitura, do autoconhecimento, né? Eu falei do Você Pode Curar Sua Vida, vou colocar aqui de novo, ó, Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Não tem como eu deixar de falar, né? O Mulheres que Se Amam também é um livro muito curador, porque tem 30 histórias de mulheres que aprenderam a se amar, e uma delas sou eu. Eu aprendi a me amar, aprendi a me acolher, né? Senão eu não estaria nem aqui. E assim, eu quero deixar aqui. Isilda, como é que a gente te acha? E quais são os trabalhos que você faz, se a galera se interessar? Qual é o teu Instagram e o que você faz? Meu Instagram é Isilda Holística, porque é toda a parte integrativa complementar. Meu carro-chefe hoje, por conta até que eu tenho uma jornada dupla, são os tarô, é o tarô, mas o meu tarô é tarô dos anjos, é um tarô aconselhativo, ele não chega a ser um oráculo de você vai aprender, vai ter informações do futuro, não. Ele é aconselhativo, tá? Ele vai te aconselhar, tarô dos anjos. Trabalho com cromoterapia, com cores, a energia, a vibração, a frequência das cores. Trabalho com os cristais, inclusive sugiro um quartzo azul para quem estiver com ansiedade, segurar o quartzo azul, pegar a energia dele, como eu disse, contemplar a natureza, existem memórias muito importantes aqui dentro. Então vamos lá, tarô dos anjos, cromoterapia, cristaloterapia, radiestesia para diagnóstico, eu trabalho com pêndulo para fazer o diagnóstico, Reiki, né? E os comandos mentais, equilibrando os chakras, o Ho'oponopono, é essa minha jornada holística. Então, gente, quem se interessar, quem gostou dela, porque ela, assim, ela é maravilhosa. Então, entre em contato com ela, é @Isilda Holística? Isilda Holística, sem o acento, né? Holística sem acento. Então, @Isilda Holística. E para quem precisar de ajuda também, eu me coloco à disposição, me chama no direct, né? Eu, com a mentoria ou com a terapia, tem como te ajudar. O que você não pode é continuar nessa zona de conforto, que zona de conforto não tem, carregando sacolinhas de bostas,
tendo ansiedade e sem dançar com ela, ou sem aprender, ou sem se autoconhecer. Então, para todos que estiveram aqui comigo no ao vivo, meu muito obrigada. Para todos que participaram, passaram aqui rapidamente, deram o seu oizinho, o seu tchauzinho, obrigada. A Cassandra tá aí, a minha querida linda. Para você Beijo, que também vai me assistir depois no gravado, o meu muito obrigada. Izzy, obrigada, gratidão por compartilhar tantas coisas com a gente. Um beijo no coração de todos. Namastê. Tchau. Tchauzinho.